Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Um bom dia também aos irmãos que nos acompanham pelo Zoom. Que a infinita misericórdia e a graça do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler dos versículos 1 até o 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Querido Senhor, nós entregamos este tempo de meditação na Tua Palavra a Ti mesmo. Confiamos em Ti, Senhor. Confessamos a Ti, Senhor, que somos tão débeis, somos tão inadequados. Senhor, tanto é que se o Senhor não vir por meio do Teu Espírito e não fizer um milagre, e não operar no meio da Tua Assembleia, e se o Teu Espírito por meio de nós não glorificar a Cristo, Senhor, nós não teremos nada a falar, nós não teremos o que ouvir. Senhor, mas nós confiamos em Ti. Toda a nossa expectativa está em Ti. Toda a nossa esperança, Senhor, é colocada aos Teus pés neste momento. Por isso, ó Pai, toma este tempo, toma a Tua palavra, que o Teu Espírito abra a Tua palavra a nós, e que a resposta dos nossos corações seja louvor, gratidão, glórias, honra e louvor ao Teu nome. Senhor Jesus, o Espírito de Cristo, nós confiamos este tempo nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, faça como lhe aprouve, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em outra oportunidade, nós havíamos falado um pouco sobre a visão do Cristo ressurreto, alguns aspectos sobre a ressurreição do nosso Senhor. Se o Senhor nos permitir, nós queremos hoje concluir o que nós havíamos falado um pouco naquela ocasião. Creio que foi no início do mês de janeiro, se não me falha a memória. E nós fizemos isso também em uma reunião da mesa do Senhor. Queridos irmãos, e nessa manhã também, nesse tempo de meditação, antes de nós partirmos o pão, que nós possamos ver um pouco mais das belezas e das glórias do nosso amado e bendito Senhor. Que nós possamos, então, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o espírito de revelação de quem Ele é para nós, dessa vida em ressurreição que habita dentro de nós. Então, talvez a nossa tarefa hoje será muito mais ver aquilo que a vida em ressurreição de Cristo, ela opera em nós. Qual a resposta que isso deveria ou que deve gerar em nós? Naquela outra ocasião, irmãos, nós pudemos ver alguns pontos a respeito da ressurreição, ou como nós poderíamos colocar, o aspecto objetivo da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Nós vimos isso em Lucas 24. Nós vimos que na igreja primitiva havia uma grande dificuldade, até mesmo dos discípulos do Senhor, naquele primeiro momento em que Jesus fica os 40 dias após a sua morte, após a sua ressurreição. Ele passa ali com os seus discípulos, e até mesmo eles, nós vimos, tiveram alguma dificuldade para compreender que o nosso Senhor Jesus ressuscitou em carne. Irmãos, e quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos
para o livro de Atos e as epístolas, nós vamos ver que a ressurreição do nosso Senhor Jesus era uma doutrina fundamental na pregação dos irmãos. Não raras vezes nós vemos no livro de Atos algumas expressões dizendo assim. A primeira expressão que nós vemos a respeito disso é quando os discípulos, aqueles 11 discípulos, Judas havia tirado a sua própria vida. Então aqueles 11 discípulos, eles percebem do Senhor a necessidade de suprir aquela falta. E qual então é o critério para que eles pudessem então, debaixo da direção do Senhor, designar alguém para ser um apóstolo junto com eles? Deveria ser alguém que viu o Senhor Jesus, que andou com Ele. E não somente isso, eles vão dizer assim, para quê? Para que sejam testemunhas, assim como nós, do que? Da sua ressurreição. Irmãos, e em vários locais, no livro de Atos, nós vamos ver que os irmãos, os apóstolos, eles pregaram a Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. Ah, irmãos, nesse texto que nós lemos, o que Paulo diz para nós? Irmãos, eu vos notifico o Evangelho. E qual é o conteúdo do Evangelho que Paulo coloca para nós? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que Ele morreu e foi sepultado, mas ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é todo o conteúdo do Evangelho, irmãos. Esse é todo o conteúdo da nossa pregação. Irmãos, nós não temos outro assunto, nós não temos nada a meditar a não ser o nosso Senhor Jesus. E este crucificado, e este ressurreto, triunfante, e agora reinando e intercedendo por nós. Ah, irmãos, não havia na igreja primitiva nenhum outro assunto para que os irmãos pregassem. Pedro, Paulo, todos os apóstolos. O primeiro mártir, Estevão, o que ele pregou, irmãos? Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós temos a anunciar. Nós não temos nada mais, irmãos, a falar. Nós não temos nada mais a meditar, principalmente na reunião da mesa do Senhor. Então, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, irmãos. Como nós vemos aqui, o conteúdo do Evangelho é este: Cristo Jesus. E isso, como nós dissemos agora há pouco, fez toda a diferença na pregação, na vida, no serviço, na comunhão da igreja primitiva. Ah, irmãos, e isso também deveria fazer toda a diferença para nós. Irmãos, me incomoda muito, na minha própria experiência, que nós temos visto o Senhor, que nós temos tido experiências com Ele, e às vezes o nosso testemunho ainda é tão fraco, irmãos. A nossa resposta diante dessa vida em ressurreição que veio para nos habitar, ainda está tão baixa, irmãos. Como nós necessitamos da ajuda do Senhor. Como nós necessitamos que isso de fato cause impacto nas nossas vidas, ao ponto de as pessoas perceberem que há em nós o testemunho de Cristo Jesus, que há em nós o testemunho da sua vida ressurreta. Irmãos, isso fez toda a diferença. A primeira pregação na história da igreja primitiva foi de Pedro, Atos capítulo 2. Nós vamos ver a partir dos versículos 22 em diante. Irmãos, e qual é o conteúdo da pregação de Pedro ali, irmãos? Ele vai falar, esse Jesus, este homem Jesus, que foi aprovado, que fez várias obras no meio de vós, esse Jesus, vocês o crucificaram pelas mãos de iníquos. Só que Pedro vai falar assim, que ele não ficou retido na morte. Ele vai falar que aqueles israelitas, pelas mãos dos gentios, pelas mãos do governo romano, eles mataram o Senhor Jesus. Mas ele vai falar assim, era impossível que a morte o pudesse reter. Ah, irmãos, era impossível mesmo. O próprio Senhor Jesus havia dito, ele falou assim, porque os judeus pediam um sinal. Ele falou assim, eu não vou mostrar nenhum sinal, a não ser um só.
que é o sinal de Jonas. Irmãos, aquele peixe, aquele grande peixe, como nós sabemos, ele engoliu Jonas, como uma prefiguração do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele entra na morte, mas a morte não pôde o reter, irmãos. A morte, então, assim como aquele grande peixe, ele tem que vomitar o nosso Senhor Jesus da morte. Por quê? Porque aquele homem Jesus, não havia nada em sua carne que o pecado havia tocado. Irmãos, então por isso a morte não tinha nenhum domínio sobre ele. E é por isso que antes ele diz, ninguém toma a minha vida. E é por isso que lá na cruz não é dito que ele morreu. Fala assim, que ele entregou o seu espírito. Irmãos, é ele que entra na morte. E a morte, como Pedro vai dizer, era impossível ele ficar retido na morte. Porque não havia nele pecado algum. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pedro então vai dizer, vocês o mataram, mas isso aconteceu por causa da presciência de Deus. Pedro não deixa de enfatizar isso, irmãos. Sim, aqueles judeus, pelas mãos dos gentios, mataram o nosso Senhor Jesus. Mas ele vai dizer que isso não foi uma obra do acaso. Isso não foi somente um resultado da fúria e da inveja do judaísmo. Não, irmãos. O texto que nós lemos diz, o nosso Senhor morreu, segundo as Escrituras, foi do agrado do Pai. Nenhum daqueles judeus, nenhum daqueles gentios, nenhum daqueles governantes poderiam ter poder sobre a vida de Jesus, se do alto não fosse dado a eles, e se aquilo não fosse algo do Conselho Supremo, o eterno propósito de Deus. Queridos irmãos, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus foi algo que foi planejado pelo Pai desde a eternidade passada, para perdão dos nossos pecados e para a nossa justificação. Então, irmãos, Pedro então vai continuar naquela pregação, e ele fala, e ele vai citar o Salmo 16, e ele vai dizer para nós, era impossível que a morte o retivesse, e ele vai falar então, a esse Jesus, a esse homem, ele coloca Jesus desacompanhado de Senhor e de Cristo nesse momento, para enfatizar então o aspecto humano de Jesus. Ele fala assim, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele fez isso, de que forma? Mostrando o supremo excelente, a suprema grandeza do seu poder, ressuscitando dentre os mortos. Quando então o Senhor, o Pai, ressuscita o seu Filho, ele dá testemunho, e ele mostra para todo este universo, que aquele homem, Deus havia feito, o Pai havia feito, Senhor e Cristo. Então qual o conteúdo dessa primeira pregação da igreja primitiva? Cristo Jesus, morto e ressurreto. Irmãos, mas é interessante que nós vamos ver a história de Paulo. Paulo, no capítulo 13, ele vai para a sua primeira viagem missionária. E ele vai visitar a região da Galácia. Ele chega em uma cidade daquela região, chamada Antioquia da Psídia. Irmãos, e ali há o registro para nós, da primeira pregação de Paulo, enquanto missionário. Irmãos, é impressionante. Nós vamos ver a partir do capítulo 16, se eu não estou enganado, do capítulo 13 de Atos, Atos 13, mas mais precisamente a partir do versículo 26. E ele entra numa sinagoga em um sábado, e após as pessoas que serviram ali ter lido, provavelmente algum texto do Pentateuco e outro dos profetas, é dito a eles, se vocês tiverem alguma palavra de consolação, é dito a Paulo e Barnabé, se vocês tiverem alguma palavra de consolação, dizei a nós. Ele então se levanta, pede silêncio e ele começa a pregar. Ele começa então contando a história do povo, que Deus havia escolhido um povo, e que esse povo, ele foi lá na terra do Egito e libertou eles com mão forte.
E ele vai contando a história do povo de Israel de uma forma bem resumida. E ele vai falar, e ele suportou todos aqueles reclames deles durante aqueles 40 anos do deserto. E Deus introduziu eles em uma terra e distribuiu por sorte aquela terra, deu a eles aquela possessão. Mas eles se desviaram e Deus mandou os juízes. E depois eles rejeitaram a Deus e eles quiseram um rei. E Deus deu um rei segundo o coração deles, deu Saul. E aí Paulo então vai dizer, só que Deus escolheu a Davi, homem segundo o seu coração, e revelou por meio de Davi que a sua descendência, que o seu descendente, se referindo a Cristo, ele iria ocupar o trono de Davi. Então ele começa a partir do versículo 26, qual o conteúdo então, irmãos? Qual o conteúdo principal do primeiro registro da pregação de Paulo, ali naquela região da Galácia? Cristo Jesus, não poderia ser diferente, irmãos. E sabe o que ele vai dizer? E sabe o que ele vai destacar? Ele vai citar também, como Pedro, Salmo 16, nós vamos ler daqui a pouco. E ele vai então trazer alguns aspectos relacionados à ressurreição do nosso Senhor. Vamos ler esse texto, por favor. Atos capítulo 13, a partir do versículo 26. Atos 13, 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos foi enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, se referindo a Jesus, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Agora olha aqui o versículo 30, o que ele vai dizer. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ah, irmãos, que alegria para nós. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o seu povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então olha aqui, irmãos, o conteúdo da pregação, desse primeiro registro da pregação de Paulo, nós vemos de uma forma muito linda, ele tratando sobre Cristo Jesus ressurreto. Irmãos, isso deveria fazer uma grande diferença em nossas vidas. Porque isso fez uma grande diferença. Irmãos, quando nós vamos abrir os escritos de Paulo, às vezes nós lemos as palavras e nós passamos por elas desapercebidos. Irmãos, quantas vezes Paulo cita assuntos relacionados à ressurreição de Cristo. E por quê, irmãos? Porque aquele homem foi impactado. Porque quando nós olhamos para quem ele era, ele mesmo diz, ele era fariseu de fariseu. Ele compreendia a Torá, ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da cultura judaica daquela época. Irmãos, e é dito no livro de Atos, que após a morte de Estevão, além de consentir com a morte de Estevão, após aquilo começou-se uma grande perseguição contra o povo de Deus, contra o povo do caminho. E Paulo, ele mesmo toma a iniciativa e ele vai até o sumo sacerdote e fala assim, eu quero cartas, porque eu quero ir para Damasco, porque o povo fugiu aqui de Jerusalém, começou uma perseguição, eles se espalharam, ficaram aqui só os apóstolos, eu quero cartas, eu quero que você me dê. Lucas vai registrar que ele estava respirando ameaças e mortes. Irmãos, aquele homem, ele estava convicto da sua fé.
Embora cego, ele estava muito convicto. Ele, irmãos, não achava que precisava de salvação. Ele não entendia que ele necessitava de um Salvador. Ah, irmãos, mas naquele caminho, depois ele vai contar para o rei Agripa e fala assim: rei Agripa, era meio-dia. Irmãos, pensem o que é meio-dia no Oriente Médio. A intensidade da luz do sol. Paulo vai falar assim: eu vi uma luz que era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E aquela luz tomou e me derrubou do cavalo, e não somente a mim, mas também os meus companheiros. E ali, irmãos, ele teve uma visão de quê? Ou de quem? Do Cristo ressurreto. Irmãos, e aquilo marcou a vida daquele homem para sempre, irmãos. Por quê? Nós deveríamos fazer essa pergunta para nós, irmãos. Será que nós temos tido visão pela fé desse Cristo ressurreto? E mais, será que isso tem feito diferença em nossas vidas, como fez para Paulo? Como fez para Pedro? Irmãos, se nós voltarmos no texto de Atos 2, eu gostaria de ler com os irmãos, Atos 2 a partir do versículo 32, olha o que Pedro disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes, o que vós agora vedes e ouvis. Irmãos, o que aqueles israelitas, o que aquelas pessoas tinham acabado de ver e de ouvir? O derramamento do Espírito sobre a igreja de Deus. Irmãos, e olha como Pedro vai colocar isso de uma forma tão impressionante para nós. Ele vai falar assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, após a sua ressurreição, Deus o exaltou soberanamente, acima de todo principado, potestade, domínio, acima de todo nome que possa se nomear, e o deu à igreja. Não é isso que Paulo vai dizer em Efésios 1,19? E aqui ele vai dizer: Deus ressuscitou, de sorte que agora ele está exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa, o nosso amado Senhor, Ele em primeiro lugar. Por que Ele em primeiro lugar? Porque Ele é o cabeça do corpo da igreja, irmãos. Ele recebeu do Pai a promessa, e Ele derramou isso que vocês acabaram de ver e de ouvir. Irmãos, o que Pedro está dizendo para nós? Ele vai falar assim: por causa da ressurreição de Cristo, porque Ele cumpriu toda a vontade de Deus, Deus o ressuscitou. Irmãos, presta atenção, em nenhuma parte nós vamos ver que Jesus se ressuscitou a si mesmo, mas foi o poder do Pai, foi o Pai que o ressuscitou. Então, o Pai o ressuscita, e como Pedro vai dizer, Ele recebeu do Pai, o nosso cabeça recebeu do Pai a promessa do Espírito, e Ele derramou, assim como era feito aquele derramamento de óleo para o serviço sacerdotal, era derramado sobre a cabeça e até a orla, não a gola, mas na orla das vestes. Por quê? Porque aquele óleo era derramado no cabeça, mas ele atingia todo o corpo. Ele passava por todo o corpo, ele revestia todo o corpo. Queridos irmãos, foi assim que aconteceu, em primeiro lugar, com o nosso Senhor, com o cabeça agora exaltado no trono de glória. Então, após a sua ressurreição, após Deus ter o ressuscitado, Ele recebeu do Pai a promessa, e Ele derramou isso que vós vedes e ouvis. E, queridos irmãos, a bênção gloriosa da habitação do Espírito em nós, ela foi possível porque o nosso Senhor Jesus morreu, mas não somente por isso, mas porque o Pai o ressuscitou e o exaltou de forma soberana, irmãos. Por isso é que nós temos a gloriosa bênção da vida dele. Quando o Espírito é derramado, irmãos, não há outro. Nós não podemos imaginar de outra forma, a não ser que o Espírito de Cristo, não somente o Espírito Santo, mas naquela união perfeita do Filho eterno de Deus, quando encarnado, Ele viveu toda a sua vida humana,
debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que Jesus fez como homem, Ele fez segundo o Espírito de Deus. Irmãos, nós vemos isso desde o início do seu ministério. Como que Ele é levado para ser tentado? Os evangelistas vão narrar assim: e o Espírito Santo, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmãos, Hebreus vai dizer para nós que Ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno. Queridos irmãos, então todo o ministério terreno do nosso Senhor Jesus foi feito na força do Espírito Santo de Deus. E agora, após a sua ressurreição, o que isso traz de glória, de beleza, de verdade, de profundidade para as nossas vidas? Traz, irmãos, isso que Pedro acabou de dizer: Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele recebe a promessa do Pai e Ele derrama a sua vida para dentro de nós, queridos irmãos. E essa vida que nós recebemos é uma vida de poder em ressurreição. Queridos, isso deveria fazer toda a diferença para nós, irmãos. Nós vivemos em um tempo tão difícil. Nós vivemos em um tempo em que nós corremos risco. Quando eu chegava pela manhã, o Roberto me contou que em uma assembleia, a polícia entrou e acabou com a reunião. Nós vivemos dias muito difíceis. Pessoas ao nosso lado estão morrendo. Muitas pessoas em dificuldade financeira extrema. Nós olhamos para todos os lados, irmãos, e nós não vemos esperança alguma. Irmãos, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e temos a certeza, temos a convicção de que a vida em ressurreição de Cristo Jesus habita em nós por meio do Espírito, o que nós vamos temer, irmãos? Toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança não pode estar aqui, irmãos. Por mais que as coisas aqui, aos nossos olhos naturais, estejam se perecendo, perdendo a cada dia, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no nosso Senhor, nesse Cristo ressurreto, nesse Cristo triunfante, que já venceu, que foi à nossa frente e venceu todos os nossos inimigos por nós. Queridos irmãos, a obra da ressurreição, ela deve fazer toda a diferença para nós. Nós devemos viver a nossa vida pautados nesse poder de vida em ressurreição que habita dentro de nós, queridos. Em Colossenses, Paulo vai dizer algo muito importante para nós. Ele fala assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, não pensem, não gastem energia demais com as coisas dessa terra. Pensai e buscai as coisas que são do alto. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida, a nossa verdadeira vida não está aqui. A nossa verdadeira vida, ela está escondida com Cristo em Deus. A nossa verdadeira vida, irmãos, deve ser vivida no Santo dos Santos, porque ela está no nosso Senhor Jesus. Ele falou assim, antes de partir, ele falou assim: eu quero que onde eu estiver, vós estejais comigo. Irmãos, isso é uma realidade para nós. Irmãos, isso não é uma filosofia. Isso não é algo que nós vemos somente em palavras. Isso deve ser verdade, irmãos. Isso deve ser uma realidade espiritual para nós. O nosso Senhor foi até aquela cruz, não foi para que nós tivéssemos um compêndio de leis, de cartas, de letras. Não, irmãos. Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos a experiência real do que é viver pelo seu Espírito. Esse Espírito que comunica a nós um poder de vida em ressurreição. Irmãos, eu gostaria de partir aqui para a conclusão, como nós falamos. Abram, por favor, no Salmo 16. Porque quando nós lemos, nós não vamos ler hoje, o tempo não nos permite, mas encorajo os irmãos a ler todo esse texto das pregações de Pedro e de Paulo, em Atos 2 e depois em Atos 13. Nós vamos ver que em determinados momentos, Pedro mais um pouco, mas Paulo também, eles vão citar trechos aqui do Salmo 16. E óbvio, irmãos, esse salmo é um salmo messiânico. Davi escreve esse salmo
mas depois o próprio Pedro vai interpretá-lo naquela pregação dele. Se vocês olharem todo o relato da pregação de Pedro, nós vamos ver que Pedro explica esse salmo para nós. Então, o que diz esse salmo? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele viveu dessa forma. Ele sempre, havia nele sempre essa expressão ao Pai, não tenho outro bem além de ti. E ele continua, digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem estão todo o meu prazer. Ah, irmãos, o Pai deu testemunho de que aquele filho dava a ele todo o prazer, mas o filho também, aqui nesse salmo messiânico, é revelado para nós, ele fala assim, eu vou dizer em quem está todo o meu prazer. Era no Pai, irmãos, era no Pai. E ele continua, as dores se multiplicarão. Aqui ele já está falando sobre as suas dores, sobre o seu sofrimento na cruz. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Perdão, coloquei errado. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As sortes caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. E a partir do versículo 7, é onde principalmente Pedro vai citar. Ele fala assim, louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Irmãos, nosso Senhor, a despeito de todo o sofrimento que ele passaria pela cruz, que ele enfrentaria naquela cruz, todo o sofrimento, o desprezo, a morte, aqui por meio de Davi é dito, está alegre o meu coração. Irmãos, como aquele homem poderia estar alegre? Está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Aqui está a fonte de alegria daquele filho que se entregava ao Pai. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Onde estava a alegria e onde estava a esperança do nosso amado Senhor, prestes a ir para aquela cruz? Ele sabia que o seu Pai não o deixaria na morte. Ele sabia que aquele amado do Pai não veria a corrupção. Por isso é que Pedro e Paulo eles vão citar esse texto. Irmãos, havia uma alegria no coração do nosso Senhor e havia uma esperança inabalável. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia se entregar pelo Espírito ao Pai totalmente, porque o Pai manifestaria o seu poder ressuscitando dentre os mortos. Por isso é que o salmista aqui vai dizer, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, toda a esperança, toda a alegria do nosso Senhor estava no Pai, no poder do Pai que o ressuscitaria dos mortos. Ele estava convicto, ele estava mostrando em seu semblante uma resoluta vontade de cumprir toda a vontade do seu Pai. Por isso o coração dele estava alegre. Eu quero ler um outro texto com os irmãos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Fala também um pouco aqui dessa alegria, desse gozo que estava no coração do nosso Senhor. Hebreus 12, versículos 1 a 3.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E de que forma nós devemos correr essa carreira? O escritor aos Hebreus nos diz, olhando, nós devemos correr olhando, correr olhando. Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. E olha o que ele vai dizer, irmãos, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Irmãos, por que esse filho assentou à destra do trono de Deus? Porque havia uma alegria resoluta no seu coração. Por causa da alegria é que ele suportou toda a contradição. Ele suportou toda a oposição dos pecadores. E agora, qual é a resposta que o escritor aos Hebreus vai dizer que é a resposta adequada para nós, diante de nós vermos essa alegria proposta no coração do nosso Senhor Jesus? Ele vai falar assim, considerai, pois. Se nós invertermos, seria assim, portanto, ou pois, que é uma conclusão. Considerem. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. E para que nós devemos considerar, irmãos? Para quê? Olha o que ele coloca aqui. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, sabe por que nós andamos às vezes muito fracos? Sabe por que nós andamos às vezes em vários tropeços? Porque nós não temos considerado aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Nós não temos considerado a alegria que lhe estava proposta, para que pudesse cumprir todo o desígnio do seu Pai. Ele nos amou e nos amou até o fim. Irmãos, Ele só nos amou, Ele também foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então Ele não somente foi obediente até o fim, Ele também nos amou até o fim. Então, debaixo da obediência do seu Pai, e movido pelo seu amor, porque não foi somente por causa da obediência do Pai que Ele foi até aquela cruz. Não foi somente pela alegria que estava proposta em obedecer o seu Pai, mas também havia uma alegria no seu coração em que aquela obra resultaria para Deus uma família de muitos filhos, porque agora, por meio da sua ressurreição e da sua entronização, o Pai poderia cumprir o eterno propósito, Ele poderia cumprir aquela promessa de derramar o Espírito Santo no próprio cabeça, e do cabeça que esse Espírito fosse derramado sobre todo o corpo, e que agora, por meio dessa obra maravilhosa, o Pai obtivesse por meio do seu Filho, uma família de muitos filhos. Irmãos, o Pai ama tanto o seu Filho, aquele que era unigênito, Ele ama tanto esse Filho, irmãos, que Ele desejou ter uma família de muitos filhos. Mas uma família de muitos filhos, sendo diferentes em si? Não, irmãos. Ele ama tanto o seu eterno Filho, que Ele desejou ter filhos semelhantes ao seu Filho amado. Isso só foi possível porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Ele ressuscitou. E o Pai, então, pode derramar sobre Ele o que agora é realidade para nós também, queridos irmãos, o poder da vida em ressurreição. Irmãos, nós deveríamos passar todo o tempo das nossas vidas considerando. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Irmãos, será que nós temos considerado? Será que nós temos tido sonhos? Será que nós temos tido desejo de, assim como João começa a sua primeira epístola, aquele que vimos, ouvimos, nós tocamos da palavra da vida. Irmãos, será que nós temos desejo de ver o nosso Senhor face a face? Será que nós sonhamos
com as glórias que há no nosso Senhor? Será que nós sonhamos em poder tocar no nosso Senhor? Em vê-lo face a face? Ou será que nosso sonho tem sido passar em um concurso público que vai nos dar uma estabilidade? Será que o nosso sonho é adquirir uma casa nova, um carro novo? Quais têm sido os nossos anseios, irmãos? O que tem ocupado a nossa mente? Irmãos, nós devemos ser encorajados, principalmente diante da mesa do Senhor, a considerar, a refletir, a ter sonhos a respeito do Senhor. Nós temos muitos sonhos, irmãos. Nós temos muitas aspirações. Nós temos muitos desejos. Mas eu temo, irmãos, falo por mim mesmo, eu temo que os nossos desejos, os nossos sonhos, eles estejam restritos a essa terra, irmãos. Não poderia ser assim, porque em nós habita o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito desse Cristo ressurreto. Amados, eu gostaria de concluir com o texto que está aqui em Isaías 53. Nós vamos ler aqui Isaías 53, depois nós vamos ler um outro texto ainda em 1 Coríntios, eu prometo que vou concluir. Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Depois de discorrer, depois de Isaías, por meio do Espírito Santo, revelar a visão daquele cordeiro personificado, do homem Jesus naquela cruz, desfigurado. Alguém que os homens não queriam nem olhar para ele. Sabe, quando você vê um acidente na rua, alguém que está todo arrebentado, o que você faz? A maioria das pessoas, é claro, elas viram o rosto porque não querem ver aquela cena tão horrível que ela é. O que Isaías descreve aqui no capítulo 53 é mais ou menos assim. O rosto, o corpo do nosso Senhor estava tão desfigurado por causa daqueles chicotes, por causa daquela cruz, que as pessoas viravam o rosto. Elas não queriam olhar para aquela cena horrenda. Então, olha como que Isaías conclui essa sessão. Ele, se referindo a Jesus, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E ele ficará o quê, irmãos? Satisfeito. Irmãos, ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, por que aquele Filho eterno, o Filho agora encarnado de Deus, havia uma alegria que o movia àquela cruz? Porque ele estava olhando lá na frente, irmãos, porque ele verá. Aqui Isaías está dizendo, quando ele completar essa obra, quando ele ressuscitar, quando o Espírito for derramado, então ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará o quê? Satisfeito. Irmãos, essa alegria deveria tomar o nosso coração. Nós deveríamos viver toda a nossa vida com essa alegria que foi derramada para dentro de nós. E agora, o último texto para nós partirmos do pão. 1 Coríntios capítulo 15. Em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer para nós que Cristo de fato ressuscitou, que ele foi visto, primeiro pelos seus discípulos, depois ele foi visto por aqueles que o acompanharam da Galiléia até Jerusalém, aquelas mulheres, Maria, Salomé. Depois ele apareceu para em torno de 500 pessoas, aos quais Paulo vai falar que naquela época que ele escreveu essa carta ainda estavam vivos e davam testemunho da sua ressurreição. Ele vai falar assim, e ele apareceu também a mim, como a um abortivo, como alguém nascido fora do tempo. Eu vi Cristo ressurreto. Paulo vai dizer para nós. E ele vai enfatizar, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e vocês ainda estão nos seus pecados, queridos, mas graças a Deus, o Pai o ressuscitou, então não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação. E também, irmãos, nós sabemos que essa mesma vida de Cristo, ela habita em nós por meio do seu Espírito. E Paulo vai dizer algo muito importante ao longo dessa epístola. Ele vai falar assim, olha, a bênção da ressurreição, ela é também uma bênção para nós.
Nós, em Romanos 6, ele vai dizer: vocês foram plantados, vocês foram inseridos na semelhança da morte de Jesus. Para quê? Para que também, na sua ressurreição, vocês fossem feitos participantes. Então, vocês não foram inseridos na realidade somente da morte do nosso Senhor. Vocês foram inseridos também na realidade da sua vida em ressurreição. Só que, irmãos, amém, graças ao Senhor nós experimentamos isso no nosso espírito. Nós temos experimentado isso constantemente na nossa alma, por meio da mortificação das obras da carne. Mas, queridos, todos aqueles que amam sinceramente o Senhor, eles ainda encontram muitas dificuldades no seu serviço, na sua devoção, na sua adoração. Por quê, irmãos? Porque ainda estamos sujeitos a este corpo corruptível. Só que Paulo vai descrever para nós, irmãos, que essa bênção da ressurreição ela é tão poderosa, que um dia, aquilo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Queridos irmãos, Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 15, de uma forma tão gloriosa, que assim como nós trouxemos a imagem daquele que é terreno, se referindo a Adão, nós também traremos a imagem desse último Adão, daquele que encerrou essa velha criação, e inaugurou então uma nova criação para o Pai. Então, nós trouxemos, nós carregamos a imagem do que é terreno, do que é natural. Mas um dia, nós receberemos um corpo glorificado. Então, todas as limitações que nós temos hoje, quanto à adoração, quanto ao serviço, quanto ao amor ao Senhor, tudo isso será então desfeito. Tudo isso será então derrotado. Esse corpo corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade, irmãos. E por que isso é necessário? Porque, irmãos, na glória eterna do nosso Pai, diante do trono de Deus, nós teremos que ter um corpo glorificado para adorá-lo dia após dia, naquela eternidade. Nós não podemos nem usar essa palavra dia, porque nós estaremos na eternidade. Mas, irmãos, nós não temos uma palavra adequada. Então, nós receberemos um corpo glorificado. Então, nós não teremos mais distrações, nós não teremos mais cansaço, porque nós não estaremos mais debaixo desse corpo corruptível. E como que Paulo conclui então essa sessão? E eu gostaria de deixar isso para nossa meditação, irmãos. Para nossa meditação e para nossa reflexão, para nós partirmos o pão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então nós poderemos dar um brado, irmãos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um dia nós poderemos ver o nosso Senhor face a face, e não haverá distração nenhuma que este mundo vai atrair da nossa carne, não haverá cansaço algum, não haverá pecado algum que nos atrapalhe de adorar esse santo de Deus, esse santo que morreu e que ressuscitou segundo as Escrituras. Paulo vai dizer que ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, no último versículo. Portanto, qual que é a conclusão aqui, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados,
que gloriosa promessa há para nós. A salvação do Senhor, ela é uma salvação completa. Por isso nós devemos nos atentar a esta tão grande salvação. Ela não é somente uma salvação do nosso espírito, ela não é somente uma salvação da nossa alma, é também a salvação do nosso corpo. Nós receberemos um corpo incorruptível, semelhante a Ele. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, eles vão poder olhar para nós. E eles, em um abraço eterno, vão poder dar glórias ao Deus e a esse Cristo ressurreto, porque Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ah, queridos irmãos, consideremos essas coisas, que nós possamos olhar e que nós possamos buscar diante de Deus, viver uma realidade de vida em ressurreição. Queridos, que o Espírito Santo nos ajude, somente Ele, irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos comunicar e pode nos dar a revelação da realidade dessas experiências, ou dessa experiência. Então vamos aos pés dele, irmãos. Vamos aos pés desse Cristo ressurreto. Que o Senhor nos dê visão celestial. Assim como Ele chamou João, falou assim, João, sobe para aqui. Veja. E João viu então o Cordeiro como acabando de ter sido sacrificado. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo, Ele é um sangue eterno. Naquele santuário de Deus, irmãos, ali, no centro daquele santuário, um cordeiro eterno, como acabando de ser sido sacrificado, irmãos, por nós. Esse cordeiro é o nosso Senhor, amado Jesus. Ele está diante do Pai por nós, porque Ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, e por méritos Ele foi colocado do lado direito de Deus, e agora o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele vive para interceder por nós. Que glorioso é isso para nós, irmãos. Irmãos, como já disse, e eu repito para nós frisarmos isso, quanto mais se aproxima o grande dia em que o Senhor virá nos buscar, mais ainda nós devemos considerar aquele que suportou tais contradições por nós. A meditação das nossas mentes, irmãos, nesses dias, não pode ser na política, não pode ser na economia. A nossa expectativa não pode estar em nada neste mundo. A nossa expectativa, o nosso olhar, a nossa consideração, as nossas meditações, o nosso pensamento deve ser para esse amado Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos orar, logo em seguida os irmãos vão cantar algumas canções, nós vamos partir o pão com alegria nos nossos corações, porque, irmãos, a realidade da mesa, ela comunica para nós. O próprio Senhor Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Que nós possamos fazer isso, irmãos, em memória dele mesmo, sabendo quem Ele é para nós, tendo discernimento do que Ele é, da sua obra, e que nós façamos isso celebrando. Irmãos, olha que palavra que o escritor vai dizer. Nós devemos celebrar a morte do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a morte dele é algo de júbilo para nós. Porque se não fosse a morte dele, nós estaríamos fadados ao inferno. Mas porque ele morreu, nós fomos justificados pelo seu sangue e podemos agora participar do seu corpo e do seu sangue. Mas não só isso, irmãos, é dito, vocês devem participar celebrando a morte até o quê? Até que Ele venha. Então, irmãos, há um duplo olhar para nós na mesa do Senhor. Nós devemos nos achegar diante da mesa do Senhor, sempre, irmãos, sempre olhando para todos os efeitos da morte do Senhor,
Mas nós devemos também tomar e comer do pão e do vinho, olhando para o futuro e aguardando a sua vinda, ansiosamente, amando e apressando a vinda do Senhor. Queridos, sabe por que às vezes nós temos dificuldades com a volta do Senhor? Às vezes nós queremos retardar, porque nós não, em primeiro lugar, às vezes nós não o amamos de verdade. E se nós não o amamos, não há como nós amarmos a sua vinda. Então, irmãos, que o Espírito Santo gere em nós este amor. Amar e apressar a vinda do nosso Senhor. São essas realidades que a mesa comunica a nós. São essas realidades que o corpo e que o sangue de Cristo comunica a nós. E o que está no meio disso, irmãos? Na outra oportunidade nós falamos isso, eu quero repetir. Se nós celebramos a morte até que Ele venha, é porque entre essas duas coisas, há a sua ressurreição, há a sua ascensão, há a sua entronização. Então, irmãos, celebremos a este grande e vitorioso Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do seu Filho Jesus. E agora nós podemos, com intrepidez, não é com timidez, mas é com coragem, com ousadia. Por quê? Porque nós somos revestidos dele mesmo. As glórias dele, as glórias da sua bendita pessoa, da sua bendita obra, foram colocadas sobre nós, irmãos. Ele foi feito a nossa justiça, porque antes ele foi feito a nossa maldição. Queridos, que nós consideremos, que nós participemos do corpo e do sangue de Cristo, tendo discernimento de quem ele é para nós, do que esse poder de vida e ressurreição comunica a nós. Querido Pai, te louvamos. Senhor, não há palavras para expressar a alegria, a gratidão do nosso coração em ver as glórias e as belezas desse nosso bendito e amado Senhor. Senhor, o que resta para nós é nos prostrar diante da Tua majestade. Ó Senhor, como nós podemos compreender que o Pai agradou moer o seu Filho? Como nós podemos compreender que aquele Filho, havia nele uma alegria, um gozo que estava proposto no seu coração? Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Nos faltam palavras suficientes para que nós possamos adorar a Ti adequadamente. Senhor, então nós colocamos as nossas mãos na nossa boca, e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, em adoração. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque não há nada mais a ser feito. Tu foste aquela cruz e cumpriste toda a vontade do Pai. E o Senhor disse, então, está consumado. E agora nós estamos debaixo desta glória, desta Tua gloriosa obra, Senhor. Os efeitos do Seu sangue, os efeitos da sua morte, os efeitos da tua ressurreição, eles nos alcançaram, Senhor. E agora nós estamos extasiados, nós estamos sem palavras, Senhor. Nós estamos em um estado de choque, porque o Deus de todo o universo se fez homem, habitou entre nós, entregou a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida ao Pai, porque sabia que o Pai havia de o ressuscitar, que o seu Pai não deixaria que esse santo visse a corrupção. E agora nós damos glórias, nós damos honras, nós damos louvor a este Deus, homem triunfante, que foi à nossa frente, que é o nosso cabeça, que é o cabeça exaltado da igreja. E agora nós queremos partir esse pão com alegria nos nossos corações, com toda a gratidão, Senhor. Querido Pai, arranque de dentro de nós toda a gratidão, porque nós não conseguimos expressá-la adequadamente. Nós não conseguimos dizer a Ti, Senhor, o quão gratos nós somos a Ti. Por isso te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo interceda por nós. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado por essa bênção de participar do Teu corpo e do Teu sangue. Glória ao Teu bendito nome, Senhor. Te rendemos glórias e louvores para todos sempre. Amém.